Se tem uma coisa que mexe com a autoestima de qualquer mulher, são as manchas. E quem trabalha na área da estética sabe que as pacientes chegam frustradas, cheias de medo, com bastante histórico de tratamentos mal sucedidos. Enfim, é uma procura constante com tratamentos diferentes. E você, como profissional, às vezes fica na dúvida: será que o microagulhamento vai dar certo nesse caso? Será que ele vai funcionar realmente para esse tratamento? Então fica aqui comigo que hoje nós temos um bate-papo exatamente sobre isso. Nós vamos entender quando funciona, quando não funciona, qual é o melhor momento de lançar mão do microagulhamento no tratamento das manchas. Antes da gente entrar no microagulhamento, nós precisamos entender os tipos de manchas, as chamadas discromias. E também é preciso entender que não existem protocolos mágicos ou procedimentos milagrosos para esses tratamentos. O que existem são causas específicas para esse tipo de problema. Então, nós temos que diferenciar qual é o tipo de mancha ou o tipo de discromia que a paciente está trazendo para que a gente consiga entender a dinâmica de instalação do problema e a recuperação fisiológica da pele da paciente. E a partir do momento que você entende a causa raiz, você vai entender que o seu tratamento não vai ser um tiro no escuro. Vamos entender um pouco sobre os tipos de manchas que podem acontecer. Primeiro, nós temos as hipercromias pós-inflamatórias. E elas surgem geralmente através de um processo que causou uma inflamação anteriormente. Então, quadros de acne, irritação na pele, alguma coisa que levou essa pele a passar por um processo de inflamação e depois desse processo houve uma pigmentação. Nesse tipo de hipercromia, nesse tipo de mancha, o microagulhamento trabalha bem. Por quê? Elas são geralmente mais superficiais e a gente consegue promover uma renovação celular através do microagulhamento. Mas não é de qualquer jeito, existe um jeito certo de fazer essa renovação celular. Outro tipo de mancha que também é comum são as manchas pós-procedimentos ou pós-lesão. Nesses casos, também pode acontecer um processo inflamatório, mas geralmente vem por uma agressão um pouco maior, por algum procedimento que gerou uma agressão na pele e que dali houve uma marca. Então, a pele passou por um processo também de recuperação após um determinado procedimento e ficou uma determinada marca na região. Geralmente, o microagulhamento nesses casos também funciona bem, mas a gente precisa entender como que funciona a regeneração do paciente, como que está a regeneração celular, como que essa pele está respondendo a esse estímulo. Outro tipo de mancha, também chamado discromias ou hipercromia, são as manchas hormonais, onde se inclui o temido melasma, que muitas pessoas apresentam e têm dificuldade de tratar. Aqui o jogo muda porque pode ser multifatorial, não é apenas uma lesão superficial. Isso pode vir proveniente de alterações do próprio organismo, alterações hormonais, e tende a ser crônico. E pode acontecer por causa de estresse associado ao calor, associado ao sol. Pode acontecer uma disfunção na barreira da pele. Pode acontecer também por uma inflamação crônica, persistente no organismo. Pode também ter um fator genético. Então, são muitas causas que podem trazer o surgimento do melasma, a manutenção, o aumento desse tipo de mancha. Aqui também o microagulhamento pode ajudar, só que ele tem que ser associado a outras frentes para que você tenha um controle desse processo todo. E como são multifatores que atuam nesse tipo de mancha, a gente também precisa entender que os tratamentos
precisam olhar para todas essas questões para que você tenha uma evolução interessante com a sua paciente no seu atendimento. Então, você vai tratar terreno biológico, você vai tratar a qualidade da pele, você vai tratar inflamações, hormônios, várias situações que podem agravar o quadro. Então, nesses casos, o que a gente espera com o microagulhamento? Uma renovação celular, uma reorganização de fibras de colágeno, de elastina, uma melhor qualidade da pele, uma uniformidade na tonalidade da pele, uma melhor permeação de produtos através das microagulhas, uma aceleração no clareamento da pele. Quando o microagulhamento é feito da forma correta, a gente tem tudo isso de uma forma segura acontecendo ali ao mesmo tempo. Mas isso depende de uma boa condução clínica e depende de como está o terreno biológico da paciente. Existem situações em que o microagulhamento não vai entregar aquilo que o paciente está esperando e a gente precisa ser muito honesta, correta na hora de conversar com essa paciente para calibrar a expectativa. Quais são os casos? Caso de melasma ativo, ou seja, a pessoa está com um processo inflamatório ali na pele. A pele está apresentando sinais inflamatórios muito ativos. Nesses casos, não é o ideal fazer o microagulhamento, porque eu posso aumentar o risco de rebote, de hiperpigmentação e piorar a mancha. Outro caso que a gente precisa olhar é se existe uma inflamação sistêmica muito ativa. Porque não adianta eu entrar com o microagulhamento se o organismo está desorganizado. Outros casos que podem interferir na eficácia do microagulhamento é quando o paciente não tem uma rotina de fotoproteção, não tem uma rotina de cuidado, e aí você pode pôr em risco todo o seu tratamento. Além de hábitos que vão interferir também na rotina desse paciente. Então, quais são os hábitos que ela vem trazendo que podem interferir negativamente quando você entra com o microagulhamento? Calor constante, estresse, alto consumo de açúcar. Então, nesse caso, o microagulhamento não vai ser tão eficiente porque é como se você estivesse enxugando gelo. Você estimula, mas ela não está trabalhando o organismo para que ele dê uma boa resposta. Por isso que nasce o conceito do microagulhamento integrativo. É justamente para que a gente consiga olhar para o terreno biológico da paciente, entender como funciona a recuperação desse organismo, para que junto com o recurso do microagulhamento a gente restabeleça toda a funcionalidade da pele da melhor forma possível. Então, nessa parte entra o que quase ninguém fala na hora de ensinar o procedimento de microagulhamento, que são fatores que interferem efetivamente na recuperação, na regeneração, na renovação celular quando você estimula. Então, não é que o microagulhamento não funciona, ele funciona desde que você esteja em equilíbrio e que o organismo tenha capacidade de se regenerar. Então, para onde a gente precisa olhar antes até de fazer o procedimento do microagulhamento? Se você quer aprender mais sobre microagulhamento integrativo, sobre protocolos eficientes com raciocínio clínico, sem depender de promessas milagrosas, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link do curso de microagulhamento integrativo. E agora me conta aqui nos comentários qual o tipo de manchas que você mais atende e se você já atua com microagulhamento.